Nosso Deus, dito no momento do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, Jesus trouxe ao conhecimento daquela mulher algo muito importante a respeito daquilo que entregues nós temos o propósito de nos encontrarmos procedendo a adorar o Deus vivo e verdadeiro. Ensinou o Senhor Jesus a mulher samaritana e a nós também que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Amém? Então a nossa adoração, o ato de reconhecermos quem Deus é, deve ser feito em espírito e em verdade, porque Deus procura tais que assim o adorem. Então Deus deve ser adorado. Nós nos reunimos aqui como adoradores do Deus bendito. Amém? O propósito nosso é servir ao Senhor, prestar culto ao Deus único, verdadeiro e digno da nossa adoração. Muito bem, o apóstolo Paulo, quando trazia a sua mente à consideração da obra redentora, salvadora, desse Deus que é eternamente bendito, na obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, a salvação não é pela lei ou pelas obras da lei, é pela graça. E o apóstolo Paulo, então, escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19, ele diz: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Amém? Aí vem o versículo 20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, neste corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é compromisso, comprometimento, propósito de vida. Você tem um propósito. A nossa vida não deve ser algo rotineiro, fazendo no automático, mas acionar o botão de alerta: ei, Deus é aquele a quem eu pertenço, eu sou do Senhor. Reflexão: Deus tem propósito, plano na minha vida. Será que eu estou vivendo a vida, o viver nessa vida agora que é passageira, temporária, dentro do propósito da vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Já vestiu uma roupa que as pessoas olham para vocês: como essa roupa ficou jóia, bem em você, feita sob medida. Não é assim? Ninguém gosta de colocar um calçado no pé que sobra metade, é bem maior do que o número que você calça. Algo que encaixa, que ajusta, que fica realmente jóia, que deixa você bem aparentado. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O melhor. Deus sempre nos dá o melhor. Ele nos deu a maior demonstração do amor dele no melhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Este nosso tempo agora é um tempo muito importante. Move-se céu e terra, é muito importante. E nós vamos agora, então, depois dessa minha introdução, para o nosso texto áureo. 1 aos Coríntios, capítulo 13, é o texto onde nós estamos trabalhando na palavra de Deus. Capítulo 13, versículo 4. É claro que a gente dá uma passeada pela Bíblia dentro do nosso estudo, porque assim o requer. Então a gente vai para alguns outros textos que
trazem uma elucidação, um esclarecimento, uma maior compreensão daquilo que estamos estudando a respeito de fé, amor e esperança. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, é o nosso versículo onde nós estamos, é o versículo que nós estamos estudando na palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, também uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Corinto, igreja essa que era composta de membros, pessoas que Paulo, a princípio, levou conhecimento de Cristo. Chegou lá em Corinto pregando o Evangelho. Corinto, na Grécia, pregou lá o Evangelho, recebeu a ordem do Senhor: fale, não te cales. Deus tinha em vários lugares pessoas para serem alcançadas com a pregação do Evangelho, e Paulo, como o atalaia do Senhor, como mensageiro, como proclamador das boas novas, capacitado por Deus, usado pelo Espírito Santo, não só indo de um lugar a outro pregando o Evangelho, mas tendo cuidado, atenção com aqueles que iam sendo salvos, no tocante à instrução da palavra do Senhor, tanto para aquela época quanto para a nossa época agora, porque as cartas do apóstolo Paulo trazem instruções, depois do fundamento assentado da igreja, instruções como a vida cristã deve funcionar, como nós devemos viver a vida cristã. As instruções são muito importantes e muito nos ajudam. Vamos lá então. 1 Coríntios capítulo 13, eu vou ler só o versículo 4. Na verdade, quando o versículo 4, os escritos do capítulo 13, chega no versículo 4, o capítulo 13, ele introduz o capítulo. Nós podemos já destacar que Paulo está escrevendo o caminho mais excelente. A temática do capítulo 13 é Paulo escrevendo sobre um caminho mais excelente, que é o amor. Não é qualquer amor, é o amor que vem de Deus, chegou até nós, veio fazer parte da nossa vida através da obra salvadora em Cristo Jesus, no derramamento do Espírito Santo. Recebemos esse amor de Deus, amor ágape, amor divino. E Paulo então, escrevendo sobre este amor, que é o alicerce, o fundamento de todas as coisas que agradam a Deus. Se eu for o melhor cozinheiro no meu lar e cozinhar sem amor, nada seria. Tudo deve ser feito pelo amor e com o amor. O amor é o fundamento, o alicerce. Ele vai mostrar coisas que ele poderia fazer, procedimentos, se não tivesse amor, nada seria. Então ele fala sobre a necessidade, a importância do amor nos primeiros 3 versículos de 1 Coríntios capítulo 13. Do versículo 4 ao versículo 7, ele vai falar sobre a natureza do amor, aquilo que é natural daquele que ama com este amor, aquilo que o amor é e aquilo que o amor não é. Do versículo 8 ao versículo 13, ele vai falar sobre a permanência do amor. Onde é que nós estamos? Nós estamos tratando a respeito da natureza do amor. Leio para você, coloquemos-nos em pé, os que estão acompanhando pela transmissão, você também pode ficar em pé, acompanhando a leitura de um só versículo, logo em seguida eu vou estar orando. O amor é sofredor. A primeira descrição da natureza do amor: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. E fechando o versículo 4 para hoje, nosso estudo: não se ensoberbece. Vamos orar nesse momento.
Eterno Deus, debaixo da graça e misericórdia do Senhor, temos alcançado o privilégio do culto, da reunião hoje à noite, com todos quantos trazidos, conduzidos pelo Senhor, vêm para te cultuar, para celebrar ao Senhor, conforme nos ensina a tua palavra. O Senhor deve ser celebrado com júbilo, com brados de alegria. Servir ao Senhor com alegria, diz a palavra do Senhor, no Salmo 100, e apresentai-vos a Deus com cântico. Sabei que foi o Senhor e não nós. É verdade, o Senhor nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Por isso nós estamos entrando pelas portas da casa do Senhor, na alegria, e buscamos a Deus, na obra do Santo Espírito, a direção, o ensino, a compreensão. Fala conosco, usa-me, capacita-me, ó Deus, e também nosso povo e aqueles que na oportunidade, onde estão, como estão, podem receber a pregação, o ensino da palavra do Senhor, e até mesmo aqueles que numa outra oportunidade haverão de receber essa palavra através do recurso que agora temos, que é a mensagem gravada, que chega em outros momentos a outras pessoas. Oramos agradecidos, reconhecendo que nada somos, dependemos do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Estabeleci no dia 1º de janeiro o nosso tema de estudo da palavra de Deus para o ano de 2023. Eu me lembro que o ano passado nós estávamos naquele transporte, naquela transição de 2021 para 2022, com os estudos do Salmo 23, que por sinal, 32 mensagens para o Salmo 23, e olha que o Salmo 23 só tem 6 versículos. Fizemos um intensivo a respeito de ovinocultura, Bíblia com ovinocultura, criação de ovelhas, pastor, tudo que me fora dado e possível apresentar em estudo, fizemos. Basta você estudar conosco esse intensivo, vai aprender, você, ovelha, como que você é, o seu comportamento e como que você precisa do cuidado, da atenção, da devoção do pastor. Poderia dizer 24 horas. A presença, a voz do pastor, o cheiro dele é muito importante para a ovelha. E aí terminamos o Salmo 23 e começamos alguns estudos, chamaria esporádicos, mas entramos no estudo a respeito da fé, partindo do cego Bartimeu, fé. Depois introduzimos aquilo que é a segunda virtude para parceria da fé, que é o amor, e a terceira, a esperança. E a respeito da esperança, nós vamos estar estudando a epístola de Paulo também, a carta aos Tessalonicenses. Então nós temos já um material programado, Deus abençoando, conduzindo para o ano todo. E como igreja também o desafio, memorizarmos o Salmo 103, aquela comunicação poética de Davi, que ele faz com a sua alma, na ação de bendizer ao Senhor. Ele é cauteloso, cuidadoso. Ó minha alma, não esqueça de nenhum dos seus benefícios.
As maravilhas de Deus são muitas, muitas são as maravilhas do Senhor para conosco. Davi também quis contá-las, anunciá-las, mas eram mais do que podiam ser contadas e coisas assim. Mas temos o nosso alvo, a nossa direção, porque nós queremos manter firme a nossa esperança. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do nosso Deus, que na verdade é quem cuida de nós. Ele sabe muito bem o que nós necessitamos, o que nós precisamos, melhor do que nós mesmos, não é? Bem melhor o cuidado dele, a instrução que vem dele. O amor é sofredor. Paulo descrevendo a natureza do amor, capaz de tolerar, lidar com pessoas que é difícil de você relacionar. Benigno, a bondade do amor, não tratando mal com mal, mas investindo bondade. O amor também não é invejoso. Trabalhamos sobre isto com vários exemplos da Bíblia nesse aspecto. O amor não trata com leviandade. Nós ficamos um certo tempo estudando isso. Não é irresponsável, não faz o que dá na telha, não é imprudente, insensato, não é? E hoje o amor não se ensoberbece. Ô palavra, ensoberbece. E nós vamos estudar a respeito, talvez, de uma das considerações na palavra de Deus, que eu vejo de uma grande necessidade na nossa vida. Todos nós precisamos desenvolver a ação do amor nesse sentido de não nos ensoberbecermos, porque é muito fácil a arrogância, a altivez, a soberba invadir o nosso coração e de repente, como que você pudesse, em dado momento de uma ação, questionar a pessoa com quem você está num relacionamento de alguma coisa que precisa ser feita. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Isso acontece muito quando pessoas se acham importantes ou investidas de importância. Vamos entender hoje: não se ensoberbece. No original, ensoberbecer-se significa literalmente o que nós vamos ler agora em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. Lá nós encontramos Paulo dando o significado no original de ensoberbecer-se. E a conotação, a indicação, o conceito, a implicação é de atribuir grande importância a si mesmo. E a igreja em Corinto tinha problema com isso, com a soberba. Eles se achavam os melhores. Nós temos os dons, nós temos muitos dons, há uma capacidade enorme aqui na igreja de Corinto. Paulo é fantástico aqui, mas eles tinham divisões por causa disso. Eles tinham brigas, contendas e problemas sérios, pecado no meio deles, pecado de fornicação. Você sabe o que é pecado de fornicação? Sexo entre pessoas solteiras, antes do casamento. E aqui, o pecado de fornicação era do enteado com a madrasta, a esposa do pai. Pesado, não é? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação.
Eu ouvi. Geralmente se ouve, Paulo está dizendo aqui na carta aos Coríntios, capítulo 5. E fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se vê, como é haver quem abuse da mulher de seu pai, o enteado e a madrasta. Numa outra versão, vai aparecer aqui na palavra, estais ensoberbecidos. Alguém tem uma outra versão aí? Eu tenho uma outra. Isso, Esther, estais inchados. Essa palavra no original significa inchados, que se orgulham, inchados. Tem versão que vai aparecer aqui, estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ato. Então, estar inchado, no original, ensoberbecer-se, estar inchado, é o conceito, a implicação, a conotação de atribuir grande importância a si mesmo. Há pessoas que buscam isso. Eu preciso ser uma pessoa importante na sociedade. Eu preciso me destacar. É o contrário para o seguidor de Jesus Cristo, cujo exemplo é Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele se humilhou. E o contrário da soberba é a humildade. E como é difícil trabalharmos essa questão da humildade. Quando você lê Tiago, capítulo 4, versículo 6, parece que Tiago acabou de ter um encontro com Pedro e conversar o mesmo assunto. Porque você pega 1 Pedro capítulo 5, se não me engano, versículo 4 ou versículo 5, a mesma expressão aparece nesses dois versículos, Tiago 4, 6 e 1 Pedro capítulo 5, deixa eu ver aqui, capítulo 5, versículo 5. Vou ler primeiro 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede sujeitos todos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6, eu tenho que voltar um pouquinho atrás aqui, Tiago 4, 6, diz lá, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quer ser resistido por Deus? Enverede-se, entre pelo caminho da soberba, do orgulho, da arrogância, da altivez. O interessante é que essa questão de dar grande importância, atribuir grande importância a si mesmo, ela é combatida pela palavra de Deus, e o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, ele diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É diferente o relacionamento das pessoas quando você diz, não, ela sabe mais do que eu, ela desempenha melhor isso aqui, você é melhor do que eu. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nós temos a tendência, por causa do pecado, de acharmos o que? O contrário. Eu sou melhor do que você. E nós temos uma tendência, uma preocupação em nos autoafirmarmos. Há uma preocupação, principalmente na geração que nós estamos vivendo agora, de autoafirmação.
Pessoas estão querendo provar o seu valor. Conta-se uma história de alguém que se apresentou como o maior lenhador. E o entrevistador falou, olhando para ele assim: você é o maior lenhador? Não tinha um corpo tão robusto, magrelo, franzino. Olhou para ele assim: então você é o maior lenhador? Onde é que você já trabalhou? Queria um referencial. Ele falou: no Saara. Trabalhou como lenhador no Saara. Logo saltou o patrão e disse: o Saara é um deserto. Aquele que se considerava o maior lenhador sorriu. Depois que eu passei por lá. Não sei se você entendeu. Quer dizer, o maior lenhador desmatou e tornou o Saara um deserto. Ele se considerava o maior lenhador. Tem pessoas que consideram esperta demais e quer humilhar as pessoas. Quer ver um exemplo aqui? Um indivíduo resolveu aceitar uma aposta de um desafio, de um lugar bem frio, que ele iria passar uma noite nesse lugar bem frio, desprovido de recursos. Ele então aventurou e fez uma aposta com os amigos: eu vou passar uma noite lá no alto, neste lugar. E ele levou apenas, tão somente ele levou um livro e uma vela. E passou a noite ali, e no outro dia, mais morto do que vivo, ele foi correndo para receber o prêmio da aposta. E alguém, querendo ser mais esperto com ele, começou a indagar: mas escuta aqui, você tem certeza que você não levou nenhum recurso, nada com você? Eu levei um livro e levei também uma vela. Tá aí, você levou uma vela, você perdeu, pode pagar a aposta para nós. E ele pagou, mas ele já arquitetou algo diante da esperteza desse pessoal. Ele os convidou para um jantar na sua casa. E os convidados chegaram para o jantar. E você vai jantar? Eu, quando sou convidado para um jantar, eu já até faço um jejum antes, não é? Assim, você até faz um jejum, né? Você já fica, depois de tal hora você não come mais nada, porque você quer aproveitar o jantar que está sendo oferecido. E os convidados estão lá e nada desse jantar aparecer. E foram falar com ele: e jantar? Falou: vem cá, eu estou com um problema aqui. Aí foi lá e mostrou: desde ontem a água está na panela e a panela está aqui no fogo. Tem uma vela aqui, mas a água não esquenta. Entendeu o sentido? A vela não tinha um calor para dar condições para ele sobreviver. Não era um recurso. Ele provou isso para aqueles maldosos com ele, que a vela não aquecia a água para cozinhar. E aí eles tomaram, né, do seu próprio veneno, por assim dizer. Pessoas querem humilhar, se acham espertas, sagazes e acabam se dando mal. Quando a pessoa está cheia do amor próprio, que é o amor, que aliás não é um amor ágape, cheia de si, ela então está preocupada em se autoafirmar, quer que as pessoas saibam quem ela é, ou seja, que ela é importante. Então, na nossa carne nós temos essa preocupação. A pessoa quer que a pessoa olhe para ela e fale assim: não, seu cabelo é o mais lindo. Parece aquele conto, né? Espelho, espelho meu, quem é a mais bonita aqui? A Cinderela, não é? E quando o espelho falou que não era ela, a rainha maldosa, Cinderela não, Branca de Neve, Cinderela não, perdão, a minha esposa corrigiu aqui, a Branca de Neve. Você quer autoafirmar, provar o seu valor.
Me fez lembrar agora daquele príncipe que deu uma semente, a semente que parece que dá humildade, coisa assim, e durante certo tempo a pessoa deveria plantar aquela semente e em dado tempo deveria aparecer no palácio e apresentar, evidentemente, uma planta. E aquela pessoa que trouxesse a flor mais bonita, chamada flor da honestidade, se essa flor mais bonita, casaria com o príncipe. E a moça que amava o príncipe pegou a semente, foi para casa, nada aconteceu com a semente dela, decepcionada, ela nem queria ir ao palácio. A mãe dela disse: filha, vá ao palácio. E ela chegou lá só com a semente na mão, não tinha flor nenhuma, mas todas as outras estavam com flores lindas, 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 lindas. Qual a surpresa quando o príncipe apontou a vencedora como a jovenzinha, simplesinha, funcionária de alguém do palácio, como a vencedora, e as demais ficaram chocadas, surpresas, espavorecidas. Por que ela? Porque ela tinha cultivado a flor mais linda, a flor da honestidade. E ela casou-se com o príncipe. Este fato de, na nossa carne, nos preocuparmos em mostrar quem nós somos, que nós somos importantes, que na verdade não é, provar o nosso valor, está muito em voga isso hoje, na chamada autoestima. Autoestima nem aparece na Bíblia, é estima do alto. O Salmo 139 é o Salmo da autoaceitação. Deus te fez, você é obra-prima do Senhor. Cada detalhe tem a sua importância. E hoje essa voga o mundo está ensoberbecendo-se cada vez mais. Nós temos algumas verdades para nos atentarmos a respeito deste fato do amor não se ensoberbecer-se, ou ensoberbecer, ou não se ensoberbece. Alguns fatos. O primeiro deles é que cada coração humano, inclusive o meu, é suscetível, está sujeito a esse pecado abominável. Cada coração humano. Provérbios 16:5 diz, Provérbios 16:5 diz, Provérbios é um texto poético, Provérbios de Salomão, o rei que experimentou a sabedoria vinda de Deus, diz: a abominação, aquilo que Deus abomina, repudia, aborrece, a abominação é para o Senhor todo altivo de coração, todo orgulhoso, todo soberbo, e ainda que junte mão a mão, não ficará impune. Até porque o orgulho, a altivez, a arrogância, a soberba procedeu em Lúcifer, aquele anjo de luz, separado para ser o regente da orquestra de Deus, quis ser mais do que Deus, chutar Deus do trono e foi lançado. Pois nós vamos falar sobre isso. A altivez, a soberba é algo que Deus abomina. E a arrogância nada mais é do que uma demonstração aberta do senso de autoimportância. Presta atenção nisso. Toda vez que você sentir, e eu também, e olha que nós já sentimos isso, que você não é qualquer coisa,
que você é importante. Tem gente que caminha na rua assim, eu sou delegado, eu sou importante, eu sou uma autoridade. Até pastor, que nos dias do Velho Testamento era uma profissão tão rude, desprezada, à margem da sociedade, hoje, é pastor. Eu tenho lugar que eu vou que eu nem falo que eu sou pastor, porque vão cobrar mais caro de mim. É verdade. Entra num lugar desconhecido, estragou o seu carro. Eu sou o pastor tal. Tem uma ligação, uma conotação que pastor tem dinheiro. E muitos se acham no mais alto poste totêmico. Já vi pastor andando com segurança. Isso é importante. Deve ser estimado o dígito duplicado da honra, tá ok. O cargo, a função. Interessante isso, não é? O apóstolo Paulo, menor, o mínimo dos santos, menor dos apóstolos, o pior dos pecadores, assim descreveu a si mesmo. Antes da conversão de Paulo, ele se achava o quê? Aquele que foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, o melhor entre os hebreus, fariseu, perseguidor da igreja. Mas o que ele diz dessas credenciais dele? O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E chamou a si mesmo de miserável pecador. Aí eu falo para mim mesmo: Senhor, eu não sou nada, mas tem hora que eu penso que eu sou alguma coisa. Tem hora que, por causa dos talentos, dos dons, da habilidade, que vem de Deus, não é seu. O profeta Isaías, no capítulo 50, se não me engano, no versículo 4, ele fala que Deus deu para ele uma língua erudita, e tinha um propósito para isso, para dizer ao que estava cansado, uma palavra, uma boa palavra. Vem de Deus. Paulo disse que até a capacidade dele de pensar vinha de Deus. E não é em vão que Deus tratou tão poderosamente com ele nesse assunto da soberba, que permitiu que ele fosse acometido, não sabe ao certo tipo de enfermidade. Paulo a descreveu como um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações dadas a ele, e que nós temos aqui na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, Deus humilhou, não permitiu que Paulo se exaltasse. E nós entendemos: o amor não se ensoberbece. O amor não vai tratar com soberba, não vai agir com soberba. À medida que vamos enchendo desse amor, na obra, primeiro aspecto do fruto do Espírito. A igreja de Corinto se vangloriava dos dons, da capacidade. Paulo diz: fazendo isso sem amor é nada. Olha a situação de vocês, tem pecado, e por isso vocês estão desenvolvendo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Olha o cenário onde aparece a soberba. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. 2 Timóteo capítulo 3,
versículo 2. Estou chegando lá. 3, 2. No versículo 1, Paulo escrevendo, diz que os últimos dias são tempos trabalhosos. No versículo 2 ele vai responder: porque haverá homens amantes de si mesmo. Sabe o que é homens amantes de si mesmo? Pessoas que fazem de tudo para agradar a si mesmos. A maior preocupação é fazer tudo para agradar a si próprio. Se auto-elogiam. Honra e glória tomam de Deus para si. Isso é homens amantes de si mesmos. O texto continua dizendo: avarentos, mesquinhos, pão duro, mão de vaca, é o avarento. Presunçosos, olha o que o texto coloca aí: presunçosos, pessoa que se julga melhor do que as demais. Nós temos uma tendência para isso, julgarmos que são melhores do que os outros, os presunçosos. Soberbos, orgulhosos, blasfemos, zombando da divindade de Deus, zombando de Cristo, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos. Olha a colocação: cada coração humano é suscetível ao terrível pecado da soberba. Há uma mentalidade hoje como se o mundo girasse em torno de você. Você indo até as últimas consequências possíveis para destacar você. Tem gente que chega ao ponto de nem constituir família, totalmente voltado para o seu ser, a projeção do seu ser, no seu trabalho. Na evidência maior é a questão do seu projeto profissional, projetar-se para o mundo, e é uma pessoa que vive atormentada por tantas coisas, não tem paz, e vai chegar um momento que vai dizer: tudo que fiz nada valeu. Que ganhei com isso? Que resultado tive? Paulo diz: o que para mim era ganho, comparado com Cristo, é perda, não vale a pena. Acione o botão, desligue o botão do automático. Entenda que a qualquer momento você vai estar falando oi na eternidade. Eu, quando vou dormir, eu falo: será que vai dar para acordar? Será que eu acordo? E olha que eu ainda não sonhei com o céu. O dia que sonhar com o céu, eu pensar que eu já estou lá, né? Olha que eu não sonhei. Uma vez só sonhei que tinha morrido. Acordei e estava vivo. Uma vez só. Vamos fazer uma outra colocação hoje, dá tempo? Aí as demais ficam para a semana que vem. Nós entendemos que cada coração humano é suscetível a soberba. Você fica bravo com você não, viu? Não estou bravo com você, eu também estou na mesma situação sua. Isso aqui me pega muito. Esse assunto aqui é como que estar padecendo e tomar o remédio para curar do mal. É verdade. Nós precisamos tratar sobre isso. Muitas vezes humilhamos as pessoas. Quantas vezes você não teve vontade de dizer para alguém: você sabe quem está falando? Já fala a verdade, você não teve vontade de dizer isso para alguém? Se não teve, lógico que teve. Você sabe o que você está falando? Eu já tive. Nunca falei não, mas já tive. Tem alguém aqui desmemoriado, perdeu a memória. É verdade. Quando você fica irritado com alguma coisa, eu tenho uma colega que é filha de um delegado, o delegado já aposentado. O pai dela proibiu ela de dizer que era filha do delegado.
E aí algumas dizem, você não sabe quem está falando, eu sou a filha do delegado. Eu sou alguém importante, aí é chamado nariz empinado. E o que tem de gente arrogante nesse nosso país, nesse nosso mundo. Tem pessoa que você vai no departamento tal, tratar de alguma coisa, já chega na arrogância. Pois não. Já chega na arrogância. Em todos os lugares. Não escapa nem na igreja. Quanto mais lá fora, entre os ímpios. Aliás, quando você lê o Salmo 73, fala que a soberba, a arrogância para os ímpios, o escritor, o Asaf, fala que ele via como um colar no pescoço do ímpio. A soberba para o ímpio é um colar, que ele faz questão de apresentar, de expor, de mostrar. O ímpio é assim, a soberba dele, a arrogância dele é evidente. E o salmista, vendo aquilo, né, tudo vai bem com ele, nada acontece, até que Deus mostrou para ele o fim deles. Quebrantou todo o ser do salmista. Em segundo lugar, primeiro, essa questão da soberba, ela acomete-nos, é comum, ela vai nos acometer, cada coração humano é suscetível a isso, esse pecado abominável. Em segundo lugar, a soberba se origina de uma avaliação falsa de nós mesmos, uma avaliação falsa de nós mesmos. Quando eu e você meditamos naquilo que Deus é, o poder de Deus, e aquilo que Deus diz que nós somos, e Deus fala a verdade. O que é que Deus disse para o homem em Gênesis capítulo 3, versículo 19? Vamos lá, vamos ler esse texto. Eu estou falando com Adão. Está tratando o pecado de Adão e de Eva, estabelecendo o juízo para eles. Adão, que antes do pecado não precisava comer do suor do rosto dele, agora em 3,19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Já parou para imaginar? Eu sou pó. Eu me humilho na cinza e no pó. Assim faziam os judeus no Velho Testamento. Deus é sempre eterno, não depende de ninguém, de nada, mas eu e você somos dependentes. O ser humano é criatura dependente e não tem nenhum motivo para orgulhar-se. Temos alguns exemplos aqui na Bíblia. Eu quero até terminar com este exemplo de Lucas capítulo 18, a partir do versículo 10. Lucas 18, 10. Se numa parábola Jesus apresentou algo que poderia ser considerado o extremo de alguma coisa, foi em Lucas capítulo 18, aliás. Lucas 18, a partir do versículo 10. Lucas, deixa eu chegar lá, 18, a partir do versículo 10. Há uma razão para Jesus contar essa parábola que ele conta aqui em Lucas 18. Pessoas confiavam em si mesmas e julgavam as pessoas a ponto de desprezá-las. E Jesus, ele conhecia a intenção dos corações. Ele percebeu pessoas fazendo isso, desprezando. Eu sou mais justo do que ele. Então ele contou uma parábola para eles. 2 homens subiram ao templo para orar. Aí ele colocou um fariseu e o outro publicano. Os publicanos eram aqueles cobradores de impostos, que os judeus consideravam os piores pecadores, rejeitavam.
desprezavam. E veja aqui a oração então, 2 homens subindo ao templo para orar, o fariseu e o publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Dá graças a Deus por algo. Olha o que ele está dizendo aqui: não sou como os demais homens. A arrogância dele, desprezando os demais homens. E ainda descreve os demais homens: roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Irmãos, coitado do publicano, entrou na oração do fariseu, na colocação dos artigos desprezíveis, miseráveis que o fariseu está colocando. Agora vem o que o fariseu fazia: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Traduzindo para nós aqui: eu vou todos os cultos da igreja, eu jejuo, eu dou os dízimos, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou como os demais, esse pessoal que vive roubando de Deus, injustos, adúlteros, nem ainda como tal pessoa. Os fariseus tinham o costume de orar olhando para o céu. O publicano também estava em pé. De longe, diz a Bíblia que nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Só tinha essa oração. Depois dessa do fariseu, acabou com ele, arrasou ele. Restou a ele dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele falou alguma coisa do fariseu na oração dele? Não. Ele voltou o seu olhar para ver para quem realmente ele era: um pecador, buscando a misericórdia de Deus. E Jesus deu a sentença, sentenciou a questão: digo-vos que este deve ser justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalte será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. É um dos exemplos que nós temos na palavra de Deus. Precisamos trabalhar conosco como igreja. Tem mais algumas considerações que eu quero apresentar para você a respeito desse assunto do amor, que vai fazer a grande diferença na nossa vida em 2023. Eu falo a verdade para você. Eu tenho procurado voltar para a minha pessoa nesse sentido, da arrogância, da soberba, e é triste uma pessoa que age com arrogância, com soberba, com altivez, ocupando principalmente um cargo importante. E você percebe, e o mundo notifica isso, e as pessoas percebem isso: tal pessoa é soberba, tal pessoa é arrogante, tal pessoa não é humilde. O que vai acontecer? Deus resiste, vai despencar da altura que está, não vai muito longe. Se Deus tratou, nós vamos ver nas mensagens seguintes o que aconteceu com Nabucodonosor por causa disso, de achar que ele é duro, a pessoa achar que é melhor do que o outro. Não, o meu é o melhor, o meu faz o melhor, o meu vai fazer isso. Gente, isso é mundano, carnal, diabólico. O meu não é melhor não, meu amado. Deus te dando graça, misericórdia, amém? A obra é a glória de Deus, nada somos. Quando achamos que fizemos ou estamos fazendo alguma coisa, vem a destruição.
vem a queda. É triste ver pessoas agindo assim. Essa semana eu vi o testemunho de 2 homens, nem são convertidos, amados, nem ainda foram lavados pelo sangue de Cristo, mas entendem a simplicidade que deve ter a vida. Eu vi um na casa lavando louça. É governador, está lavando louça na casa dele. Não vejo problema algum lavar a louça. A diarista vai 2 vezes por semana só. Simples. Que tem esmero, que tem apreço pelo dinheiro público, pelo trabalhador. Não é um filho pródigo, esbanjador, acabando com a herança do pai. O amor ágape, ele não se ensoberbece, ele não vai tratar com arrogância, ele não vai tratar com altivez, ele não vai tratar com orgulho, não vai desprezar as pessoas, não vai achar que eu farei melhor do que ele fez. É digno de observação, e Salomão, quando assumiu o reino de Israel, ele herdou do pai Davi, e para ele o pai Davi tinha sido um bom rei, e aliás, Davi foi o rei segundo, o homem segundo o coração de Deus. Tudo bem, Davi pecou, sim, mas está registrada a sua confissão, o seu arrependimento, e nunca mais procedeu da mesma maneira. Teve a mudança. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Salomão foi o filho que Deus deu sabedoria, porque ele pediu para Deus, ele não sabia como governar. E eu vejo nesse nosso planeta Terra do século 21, pessoas achando que são as pessoas mais extraordinárias para fazer a diferença na carne, na sabedoria carnal, animal, diabólica que a Bíblia apresenta. Vão se dar muito mal. Nem chegam muito tempo no comando de qualquer coisa. Sem Deus eu não sou nada. Deus sem mim é tudo. Amém? Coloquemos-nos em pé. Eu já toquei um pouquinho hoje à noite no terceiro ponto da semana que vem, mas eu vou mencionar o terceiro ponto para você semana que vem. Semana que vem nós vamos estar tocando o terceiro ponto dessa mensagem. Semana que vem, que dia será, hein? Ainda não é 12? Ah, bom, tá ok. Mas o que faz a diferença na vida de uma pessoa é o Salvador, o Senhor Jesus. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Nós precisamos entender que é difícil, mas não é impossível. Dentro do possível de Deus, deixe Jesus brilhar em sua vida, viver através de você. Mostre Cristo para as pessoas. Mostre o seu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus. Ele vive, amém? Ele está vivo, em breve ele vai voltar. Aprenda a dar mais valor naquilo que é do alto do que naquilo que é na terra. Tudo vai passar, nada ficará, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai passar. Mas aquilo que você está investindo no lar celestial, está investindo no céu, nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem minar ou roubar.
a obra de ouro, prata, pedras preciosas, nada poderá desfazer, senão madeira, feno, palha. Nós estamos vivendo agora o que nós chamamos de preparação para a eternidade. Eternidade é algo que não termina, que não acaba, que não tem fim, que vai por todo sempre. A nossa vida aqui agora é temporária, é efêmera, passageira. A que nos aguarda é eterna. Você vai ver muito crente, muito homem e mulher de Deus chegando à eternidade e festejando como nunca dantes tiveram oportunidade, vibrando. Chegamos, o lar celestial, e poder contemplar. Já imaginou aquele dia, você frente a frente com Jesus? Se você conhecendo-o, agora você o conhece pela fé, naquele dia, o veremos face a face. Eu sei que você quer uma vida abençoada hoje, então siga no caminho da bênção e não ande na estrada da maldição. Saia do lugar da maldição, venha para a bênção, venha para Jesus, seja Ele o seu Senhor e Salvador. Saia da maldição de uma vida sem Jesus, venha para uma vida com Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, Tua palavra viva e eficaz. Tua palavra é poderosa. Tua palavra nos corrige. Tua palavra nos repreende. Tua palavra nos instrui, porque o Senhor quer que sejamos amadurecidos, que venhamos a atingir a maturidade espiritual, estarmos debaixo de uma vida abençoada pelo Senhor, enquanto muitas pessoas estão vivendo vidas malditas, debaixo de maldição, atoladas do lamaçal do pecado. Abençoa, ó Deus, os irmãos aqui. Abençoe, ó Deus, aqueles que ouvem pela transmissão. Que nós sejamos alcançados pela misericórdia do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a sermos pessoas desenvolvendo a verdadeira humildade perante o Senhor, sendo pessoas que Jesus é importante, que Jesus é tudo, que nós somos miseráveis pecadores, e se alguma coisa somos ou fazemos, não somos nós, não o fazemos, o Senhor é quem nos capacita. Nos perdoa, Deus, por tantos momentos em que agimos com altivez, com soberba, com orgulho, com arrogância. Clamamos e oramos esse momento no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Santo Espírito, seja com todos vós. Amém.